Paz do Senhor, meus amados irmãos. Como estão? Que Deus abençoe a vós e vossa família grande e poderosamente. Hoje estamos aqui novamente para trazer mais uma meditação da palavra de Deus. Mas antes quero convidar você a deixar o seu like, seu comentário e também inscrever-se em nosso canal. Embaixo está escrito inscrever-se. Você clica ali automaticamente, se inscreve automaticamente, não paga nada, mas ajuda muito o crescimento do canal e incentiva nós a permanecer nesta tão difícil missão de usar esse meio de comunicação chamado internet, nessa plataforma do YouTube, para levar a mensagem. E hoje eu quero vos falar sobre um assunto a qual está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e versículo de número 15, que muitos dizem que Pedro tinha tanta unção, o apóstolo Pedro, que ele curava as pessoas com a sua própria sombra. A sombra de Pedro passava sobre os enfermos, e os enfermos eram curados de toda enfermidade. Mas realmente é isso que está escrito na palavra de Deus? A Bíblia fala sobre Pedro curando pessoas através da sua sombra? Não que Deus não possa fazer isso. Deus pode. Porque a Bíblia diz que se nós tiver fé, todas as coisas são possíveis. Mas, neste momento, queremos apenas colocar em pauta se é isso que a palavra de Deus fala sobre a sombra de Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, diz, vamos ver o que diz aqui. Ao ponto de transportar os enfermos para as ruas e os porem em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Vamos ver se tem outra tradução aqui. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e colocava em camas, em macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns deles, enquanto ele, Pedro, passava. Pois o que fala da sombra de Pedro e os enfermos, de uma aparente interpretação de cura, é esta passagem. Mas ainda que dê para pensar e entender e tentar fazer uma exegese deste assunto, tirar de dentro do texto que a sombra de Pedro curava, mas não é assim que a Bíblia está dizendo. Ali diz que quando Pedro ia passar em algum determinado lugar onde o povo sabia, eles colocavam pessoas doentes deitadas no chão, para que possivelmente quando Pedro passasse, a sua sombra pudesse tocá-los. Mas não fala mais nada disso. O que fala sobre a sombra de Pedro curar é uma mera interpretação do leitor. É uma compreensão, ou um achismo, ou um diz que diz, sobre o entendimento sobre a cura. De uma maneira que consegue colocar um paralelo entre os doentes e a sombra de Pedro passando por cima deles e eles curando. Eu volto a dizer para você que está me ouvindo, Deus, ele é extremamente poderoso. Os atributos da Trindade são algo extraordinário que ninguém tem. E ela supera todas as expectativas de sinais, prodígios, milagres e algo que a mente do homem não pode imaginar. Imagina, Deus abriu o grande mar, o Mar Vermelho, para o povo passar em terra seca. Deus abriu o próprio Rio Jordão através do profeta Elias e Eliseu. Josué também passou com a Arca da Aliança e o Jordão parou. São milagres. Deus permitiu que Jonas, o profeta fujão, viajasse dentro de um grande peixe sem morrer. E após isso, Deus ordenou o peixe que largasse ele numa praia para que depois ele pudesse ir a Nínive. O povo de Israel andou no deserto por 40 anos, a roupa do seu corpo, aleluia, não crescia, ou melhor, não estragava, crescia junto com o corpo. Havia pão, o maná vinha todos os dias, água da rocha, uma sombra cobria eles, a nuvem trazia uma sombra para protegê-lo, e à noite, no deserto frio, havia uma coluna de fogo. Nós entendemos que Deus ele é grande, é poderoso, que ele pode ressuscitar os mortos, dar vista para o cego, fazer o paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir, e fazer que aqueles que estão doentes de toda, eu volto a dizer, e qualquer enfermidade,
sejam curadas. Só que esse versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, ele não deixa claramente, ele não escreve, não está escrito. O doutor Lucas, o historiador Lucas, não escreveu que a sombra de Pedro curava. Ele escreveu para nós entender que as pessoas acreditavam tanto em milagre, que Deus poderia usar os apóstolos e Pedro para curar de multiforma, de maneira que eles colocavam as pessoas até deitadas em volta onde Pedro passasse, para que a sua sombra a cobrisse. Mas não se sabe, não há relato bíblico que alguma pessoa ficou curada pela sombra de Pedro. Mas o certo é que Deus usou Pedro, usou João, Tiago, os 12 apóstolos, Paulo, e continua usando a igreja para curar enfermos, levantar paralíticos, salvar os perdidos, expulsar demônios e propagar o evangelho da graça para a salvação da humanidade. Então, o fato verídico sobre essa passagem é que Pedro tinha uma credencial de homem de Deus, de maneira que as pessoas olhavam para Pedro e criam que Deus, na vida de Pedro, era a esperança de glória para todos eles. Assim como Paulo escreveu, que Jesus em nós é a esperança de glória. Tá certo? Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja com todos. Fique com Deus. Deus seja louvado.